Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui para te atualizar. Quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 e hoje eu quero te trazer um pouquinho de análise gráfica, análise técnica mostrando que sim, o Bitcoin entra em bear market, pessoal, porque teve uma mudança na tendência de alta de topos e fundos ascendentes, tá bom? Então, vou pegar o ciclo passado e vou mostrar para vocês agora aqui o que está acontecendo. Apesar de que nesse ciclo agora, o Bitcoin está caindo muito rápido. Vou ver a quantidade de tempo que o Bitcoin ficou em bear market do ciclo passado, tá bom? Mas já começando e mostrando aqui para vocês, pessoal, é isso que nós temos no dia de hoje, né? Altcoins todas em tendências de baixa, tá bom? POL 1.4, NIR 1.5, ADA 1.8, XRP 2.9, tá bom? Agora, contexto geral de mercado, como é que está a situação agora nesse exato momento? Eu tenho o SP500 caindo 0,24, eu tenho um dólar se fortalecendo novamente, subindo 0,24, eu tenho o ouro hoje, e essa movimentação do ouro é um sinal de alerta, porque pode ser uma retração de Fibo para um pivô maior de baixa, ok? E isso nós vamos ter que monitorar para ver para onde que vai essa grana. E naturalmente no dia de hoje eu já estou vendo que está vindo para dólar, ok? Nesse exato momento o Bitcoin ele está com aqui uma leve tendência de baixa, leve não, né? Caindo agora 2.4 e eu tenho o Ethereum que agora cai no 1.6. O dinheiro então está saindo mais de Bitcoin do que saindo do Ethereum e das altcoins. Mas infelizmente tudo em tendência de baixa. Agora vamos lá, pessoal. O que eu preciso monitorar e acompanhar. E isso infelizmente também está atrapalhando o mercado. Primeiro trimestre. Novamente, nem encerrou o primeiro trimestre e nós já temos 18% de queda. Janeiro entregou 10 e fevereiro já me entrega 8,96 de tendência de baixa aqui, tá? Então, nós temos um problema de excesso de alavancagem e não só esse problema de excesso de alavancagem, mas literalmente tem uma galera desistindo de mercado, tá vendendo as suas posições ali no negativo mesmo. E como que eu consigo identificar isso do excesso de alavancagem? Hoje, pessoal, eu tenho 876 milhões de dólares em liquidação. Não é normal isso. Só que, olha que interessante e triste, subiu 26%. Então, antes dessas 24 horas, já estava batendo 700 milhões de dólares. Então, o mercado futuros também está bagunçando. Então, eu começo a ter uma liquidação acima de 1 bilhão de dólares do dia 28 de janeiro para cá. E já no dia de hoje, está batendo aqui quase mais ou menos, ó, quase mais ou menos 600 milhões de dólares. Então tá vendo como que do dia 28 para cá sai um pouquinho do normal? Se eu pego o Bitcoin e dou uma olhada no dia 28 de janeiro, ó, 26, 27, aqui ó, 26. Ah, calma, tá no gráfico diário. Vamos lá. Ó, se eu pego aqui, ó, 26, 27, 28, 29. Então é aqui que começa o problema, tá? E eu já posso até antecipar um pouquinho para vocês. Mister, quando que o Bitcoin ele inicia o seu bear market ali utilizando análise gráfica, análise técnica? Você precisa colocar aqui no gráfico de linhas e ver o último suporte mais relevante. Então é essa a base do suporte mais relevante. Então, Bitcoin, ele começando a trabalhar abaixo de 78.595, nós iniciamos um bear. Mas calma aí, eu vou te mostrar agora o que estão escritos nos livros em relação a tendência de alta e tendência de baixa. Isso aqui, pessoal, vai ser uma aula para vocês, tá? Então, tendência de alta me mostra o preço quando ele está em topos e fundos ascendentes. Então eu tenho fundo, tenho um topo, tenho um fundo mais alto, topo, fundo mais alto, topo, fundo mais alto, topo, fundo mais alto. Quando monta uma estrutura de topo duplo ou faz um topo maior e ele perde essa região aqui, nós iniciamos uma tendência de baixa, tá? E eu, para ilustrar isso de uma forma mais didática para vocês, é basicamente mais ou menos isso, mesmo padrão. Então aqui eu tenho topos e fundos ascendentes, ok? Topos e fundos ascendentes, faz um fundo mais alto, faz um topo duplo, rompe esse fundo e faz um pullback nessa base do suporte. Fez esse pullback, a tendência ela muda. E Mister, o Bitcoin ele fez isso? Sim.
literalmente o nosso Bitcoin ele fez. Utilizando o gráfico de linhas, pessoal, olha como que está a situação agora. Então eu tenho o fundo aqui na casa dos 16, bate 33, fundo mais alto em 24, topo mais alto ali na casa dos 78, fundo mais alto na casa dos 54, topo 105, fundo 77, topo mais alto na casa dos 124. Aqui eu tenho um fundo mais baixo nos 85, faz um topo mais baixo e agora perde essa região. Então, a partir do momento que o Bitcoin começa a trabalhar na base dos 78, inicia-se sim o bear market. Mas, mister, como que mudaria essa tendência de baixa desse bear para uma nova tendência de alta? Olha aqui esse ciclo passado, pessoal, como que faz essa mudança de tendência. Então, aqui no ciclo passado, na casa de 8 de novembro de 2021, eu tenho topo 65, fundo, topo na casa dos 47, fundo na casa dos 18, topo mais baixo na casa dos 24, eu tenho fundo aqui na casa dos 16k. Quando faz esse rompimento dessa última resistência aqui e faz o pullback, é aqui que se inicia a mudança de tendência. Mas para realmente falar que nós saímos do bear e a gente inicia um bull market, tem que fazer um pivô. Então na casa do 33 é que muda isso. Mister, nós podemos sair do bear agora e voltar uma tendência forte de alta? Sim, é só o Bitcoin fazer isso. Ele volta na casa dos 86, 88, faz um pullback aqui na casa dos 78, inicia-se um pivô aqui. Se faz esse movimento, a partir do 89, mais ou menos, a gente começa a ter uma tendência de alta. Por quê? Ele trabalhou acima desse fundo e ele vai começar a trabalhar acima desse outro fundo, tá bom, pessoal? Então, pega essa imagem aqui e é essa imagem que vai nos mostrar quando a tendência ela vai mudar, tá? Eu preciso ter um topo mais alto do que o fundo anterior, mas na atual situação que nós estamos vendo, infelizmente está complicado, pessoal. E agora, o que nós temos mais de problema ainda é porque essa grana que está saindo de ouro não está vindo para Bitcoin. Essa grana que está saindo de ouro não está vindo nem para o mercado americano, porque o SP500 também ele está negativo no dia de hoje. Agora, o CryptoRank, como é que está a situação de grana? E isso aqui é o que a gente precisa monitorar. Então, hoje, eu tenho 92 bilhões de dólares rodando, só que eu tenho um market cap, pessoal, abaixo de 3 trilhões de dólares. Dominância do Bitcoin cai no 1,1 e o índice de medo e ganância, meu amigo, batendo 12. Então, literalmente, aquela galera que estava animada ali no início de janeiro começa a tirar a sua grana e sim, a liquidação está detonando o mercado cripto, tá? Eu, como investidor, ok, tranquilo. Como trader não muda muita coisa, né? Eu consigo fazer o dinheiro ali para pagar as contas, tanto subindo como caindo. Mas como investidor, pessoal, o mercado cripto ele começa a chegar numa região complicada. Porque quem investiu em 126 mil, agora nesse exato momento, está negativo quase 40%. E quem não comprou o Bitcoin com desconto, nesse exato momento pode ser uma oportunidade. Mas agora, vamos lá. Mister, quanto tempo demorou o bear market do Bitcoin no ciclo passado? Vamos lá, pessoal. Então, eu tenho que contar o bear market do Bitcoin até o movimento aqui desse pivô. Então, eu tenho que contar mais ou menos até essa região aqui dos 30 mil. Então, Bitcoin, pessoal, ele ficou em período de bear market no ciclo passado, ó, topo, e eu pego esse rompimento do pivô aqui, ó. Então, Bitcoin ele ficou em bear market em 707 dias, 3,6, quase 2 anos. Só que aqui já dava para ter uma prévia nesse pivô aqui, nesse rompimento. Então, não foi em 700. Então aqui eu posso pegar e diminuir esse período para mais ou menos esse rompimento aqui dessa última linha de tendência de baixa. Então nós tivemos aqui mais ou menos, pessoal, nós tivemos mais ou menos aqui uns 700 dias. Aqui bate não, falei errado, tá? Aqui, ó, bate 931 dias, tá bom? No rompimento do pivô. Aqui nós temos
praticamente quase 700 dias. Só que quanto tempo que demorou para cair, pessoal, para atingir o fundo? Ó, se eu pego... Aliás, falei errado, tá? Desculpa. Vamos lá, de novo. Bitcoin, para ele fazer um pivô de alta e me mostrar que encerrou o bear, 707 dias, porque o topo ali não estava tocando no topo. E o rompimento dessa região de resistência aqui bateu 483, tá? Então o Bitcoin, ele do topo até o fundo aqui da casa dos 17, da casa dos 16.331, ficou 364 dias, ok? Nós já temos do seu topo até essa região aqui agora, quanto tempo? Nós já temos o Bitcoin em tendência de baixa, basicamente por quase 133 dias. Então, se repete ciclo anterior, nós temos mais 200 dias em tendência de baixa. Então, ou nós vamos ser vencidos pelo tempo, ou o Bitcoin ele precisa bater 88, faz um pullback em 78 e faz um pivô maior ali, tá bom? A nossa única esperança é dinheiro saindo de ouro e vindo para cripto. E isso, infelizmente, desde dezembro de 24, ele não acontece. E tem mais uma coisa interessante aqui também, pessoal, histórica, que aconteceu, que eu quero mostrar a vocês. DXY, ele é uma cesta de moedas contra o dólar. E o USDT.D é o Tether perante ao Bitcoin. E olha que interessante, pessoal, olhando em gráfico de linhas, o USDT, ele nunca conseguiu trabalhar acima dessa linha amarela desde 2023. Então ele faz fundo, faz topo aqui em julho de 24, faz um fundo em dezembro de 24, faz um topo mais baixo aqui, na verdade, se contar o pavio, ele chega aqui, mas ó, não contando o pavio, ele faz em março de 25, faz um fundo de novo em agosto, e a partir daqui é que começa a galera a se desfazer de Bitcoin e voltar para o USDT. Então, ó, desde essa região de novembro de 23, o DXY, ele nunca o dólar, o USDT.D, ele nunca trabalhou acima dessa região. E olha o que nós estamos vendo agora, pessoal. Velas de candle. Olha que triste o que está acontecendo. Então o pessoal literalmente está se dolarizando. E a última vez que tocou perto dessa região aqui foi 11 de setembro de 2023. Então, para o Bitcoin novamente ter a sua tendência de alta, o dólar, o USDT deveria ter feito esse movimento aqui. Mas com tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos, o Trump está achando o planeta, União Europeia, Groenlândia, né? Recessão, não só recessão, mas uma ameaça de recessão e o shutdown lá nos Estados Unidos, a galera tá com medo. A galera, infelizmente, as pessoas estão se desfazendo de suas posições e novamente ali se dolarizando, tá bom? Quero saber muito sua opinião, o que você acha desse estudo aqui que eu fiz. Estamos em bear? Não estamos em bear market? Ou tudo isso aqui que eu falei aqui para vocês, vocês têm alguma visão de diferente? Coloca aqui nos comentários, quero muito saber sua opinião, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês, espero que vocês tenham uma boa quinta-feira e a gente se vê por aí.